Boa noite a todos. Que Jesus, nosso Mestre e Senhor, em mais esta oportunidade se faça presente, trazendo para todos nós as virtudes que Ele tem, que Ele possui e que Ele pode distribuir. E que nós saibamos receber essa bondade do nosso Mestre, a fim de que podemos aquilatar, aumentar as nossas possibilidades de continuidade do nosso caminho. E assim fazendo, nós imploramos a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima e a outros protetores que aqui estão, com certeza, para que distribuam a bondade infinita em favor de todos os sofredores que estão internados em hospitais, em casas de assistência, em prisões, em sanatórios, em manicômios, e também aqueles abandonados aí pelas vias públicas, sem um incentivo, sem um acolhimento, passando por privações tristes. Então, nós vos imploramos, Senhor, que sobre todos eles e sobre todos nós recaiam as vossas bênçãos de paz, de amor, de misericórdia, a fim de que possamos continuar até o final das nossas tarefas e levar avante a vitória daquilo que nós podemos participar, trabalhar, levar avante. E assim sendo, nós fazemos a oração que vós deixastes para todos nós e que, sobre todas as demais, ela é importantíssima, dizendo assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque vosso reino, o poder e a glória para todos sempre. Que as vossas bênçãos recaiam sobre todos nós, amparando-nos, ajudando-nos a enfrentar todas as vicissitudes do dia a dia. E assim fazendo, estaremos devidamente preparados para cumprir com os nossos deveres e obrigações. Que a vossa luz se esparja por todo o planeta, especialmente por aqueles lugares onde a guerra ainda pulula, pela ignorância de um povo que parece que ainda não aprendeu o porquê de estar aqui. Sobre todos eles derrame a vossa paz, a vossa luz e o vosso entendimento. E que lá nas terras em que o Senhor ressurgiu, Mestre amado, a vossa luz se faça presente, invadindo o coração de todos aqueles verdadeiros briguentos que ainda não sabem se portar dentro da paz, do amor e do respeito. Graças a Deus e graças a vós, Senhor. Que assim seja. Eu vou discorrer sobre a porta estreita e a porta larga. Então, esta palestra eu preparei baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, A Vida em Família, de Rodolfo Caligares, os temas de hoje, Problemas de Sempre, de Richard Simonet,
E num artigo maravilhoso de Antonieta Parini, que foi publicado no jornal A Nova Era, lá dos anos de 1900, eu não lembro tanto tempo que faz. Então, são as formas de agirmos. E podemos dizer assim: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não poderão. Essa é uma frase do Mestre Jesus e que está contida em Lucas, segundo Lucas, no capítulo 13, versículo 34. Então, todo espírita sabe que é livre quanto ao seu modo de agir, já que a doutrina espírita não nos impõe nem nos proíbe o que quer que seja. Todo espírita sabe, todavia, que é responsável pelos seus atos e que a cada ação corresponde uma reação. Todo espírita sabe, mediante os esclarecimentos que a doutrina espírita nos oferece, que não há efeito sem causa. Meu Deus. Todo espírita sabe que a cada um será dado de acordo com as suas obras. Todo espírita sabe que Jesus veio ao mundo para ensinar que Deus é justiça, como ensinar a Moisés, mas que a justiça de Deus é a justiça de um pai que ama seus filhos e que deseja o processo de todos eles. Jesus foi muito claro ao mostrar que sua doutrina de amor não deixava lugar para qualquer revolta, para qualquer violência, leviandade, hipocrisia, desonestidade e muitas outras desvirtudes que encontram guarida nos indivíduos fracos, incautos, infiéis. Sendo assim, ou cremos na justiça e ao amor de Deus, ou não cremos. E observando a lição que a natureza humana nos oferece, veremos que todas as pessoas lutam com problemas de toda ordem. Nós lutamos com problemas diariamente, de toda ordem. Problemas familiares, problemas de saúde, problemas de convivência, problemas profissionais, problemas financeiros, problemas morais e tantos outros problemas que a gente até perde a quantidade. Estas lutas diárias que todos empreendemos visam o quê? Visam a nossa libertação dos problemas que nos perseguem. Todavia, deveremos buscar soluções que sejam benéficas para nós e para todos. Toda dificuldade, diz-nos Joana de Ângeles, enseja uma função educativa. Assim, êxito. Êxito é responsabilidade. Queremos vencer, sairmos glorificadamente bem em nossos empreendimentos. Urge que meditemos sobre as consequências das resoluções que adotamos. As consequências dos nossos atos serão imediatas ou a longo prazo. Saúde. Saúde é compromisso. Compromisso que se refere ao que podemos e devemos fazer com o nosso corpo, mantê-lo sadio, visando a iluminação e o bom, o bem verdadeiro. O corpo é sadio, é um instrumento para o êxito,
mas, e principalmente, para os desempenhos de serviços em nosso benefício e no benefício de outros. Poder. Poder é um empréstimo. Poder, para Pestalozzi, o grande educador suíço, o poder será tanto maior quanto mais se conheça a natureza humana. E isso é válido em todos os setores, no lar, no trabalho, na educação, na política, na administração. Por quê? Porque todo empréstimo exige restituição em serviço realizado. Deveremos prestar contas. Destaque. Destaque é um chamamento. Nós todos somos chamados para a prática do bem. E então, glórias e alegrias significam desafios. Usemos todas as bênçãos que a misericórdia divina nos oferece. Não apenas em nosso proveito, no proveito particular de cada um. Há muitos e muitos irmãos com os quais devemos participar as glórias e as alegrias. A evolução deve ser obrigatoriamente atingida, alcançada. Vamos nos reportar aos infindáveis deslizes que acostumam dominar as mentes humanas. Os piores deslizes e quedas são os de ordem moral. São as enganosas paixões humanas que, uma vez articuladas, trazem e ocasionam quedas, intranquilidades, permanentes ou passageiras, consciências torturadas, temores e interesses perturbadores. Existem muitas pessoas, homens e mulheres, que nos dias da presente vida terrena, empolgados e dominados pelas sensações de ordem inferior, somadas ao comportamento indisciplinado do chefe da casa ou da rainha do lar, afetam profundamente o ambiente familiar, classificando e ocasionando largos prejuízos para a família constituída e para os próprios filhos. Certas aventuras se caracterizam e com o comportamento humano costumam situar o homem ou a mulher muito próximos da animalidade, distanciando-os da angelitude. A satisfação dos próprios impulsos leva muitas criaturas humanas a buscar nos representantes do sexo oposto oportunidades ilusórias de autoafirmação através das emoções da conquista ou das experiências fora do ambiente doméstico. A luta é dura e somente uma minoria de espíritos mais amadurecidos consegue superar os instintos inferiores, centralizando-os e permanecendo num relacionamento familiar duradouro, autêntico, sem desvios, pautado pela fidelidade mútua. Sob o ponto de vista espírita, diríamos que, ao reencarnarmos, não voltamos à Terra assim como quem deixa a família e parte para experiências novas em regiões distantes. Não. Normalmente, familiares, amigos e até inimigos nos acompanham, pois formamos grupos que caminham juntos na longa estrada do aprimoramento espiritual. Somos todos
personagens de um mesmo drama. Trocamos de vestes para novos papéis no cenário terrestre, buscando a nossa própria evolução espiritual. Os deslizes de ordem moral nos tornam corrompidos. Por quê? Porque o lar é o local de reencontros, onde velhos parceiros de experiências afetivas, inspirados nos desvios do sexo, acham-se ligados pelos laços da consanguinidade. Pais e filhos, irmãos e irmãs, mães e filhos, a própria natureza dos novos relacionamentos impõe sublimação, e as paixões, os desejos de posse, a infidelidade devem ser combatidos de todas as maneiras corretas dentro do ambiente purificador do lar, a fim de que o amor legítimo, puro, surja em todas as dimensões. Muitos homens e muitas mulheres, traindo compromissos matrimoniais, partem para perigosas aventuras. Há quedas deste tipo até de pessoas que se dizem espíritas ou que professam a doutrina espírita. Muitas vezes, para os deslizes de ordem moral, fabricam, formam as mais simplórias justificativas para erros cometidos. Homens ou mulheres que justificam ou procuram justificar a infidelidade conjugal são irresponsáveis perante os princípios espíritas. O espiritismo é muito claro. É tão claro ao demonstrar que o reencontro de afeiçoados ou de desafetos do passado, no lar ou fora dele, não se apresenta jamais como coisa inconsequente, mas sim como oportunidades renovadoras de buscarmos nossa edificação espiritual. Seja perdoando ao inimigo de ontem, seja afastando o irmão ou uma irmã por quem sintamos atração, sempre que a vida nos houver situado em outros compromissos de ordem afetiva. E nestas circunstâncias, impõe-se a necessidade de orar e vigiar, recomendado pelo Mestre Jesus. Sempre que o homem ou a mulher não resistam aos apelos do passado e partem para ligações extraconjugais, fugindo dos deveres assumidos, forma-se um clima de perturbação, gerador de sofrimentos e muitos desequilíbrios para todas as pessoas envolvidas. Lembremos-nos sempre de Jesus. Lembremos sempre do Mestre Jesus. Através dos seus sublimes ensinamentos, os responsáveis por situações embaraçosas experimentarão do choque, do romper de atitudes e do ranger de dentes. Por semearem a desunião, a tristeza, o desequilíbrio, a angústia, o desapontamento. Poderemos optar pela porta dos sacrifícios enganadores, ou por porta de serviço e de dificuldades. Por quê? Porta larga, entrada da ilusão e saída pelo reajuste. E porta estreita, saída do erro e entrada para a renovação. Temos, então, que viciação, autoridade transitória, posse de bens, beleza física, conquistas amorosas,
são atitudes típicas de quem se preocupa apenas com o momento presente e se despreocupa dos verdadeiros valores fundamentais do próprio espírito. Salientamos neste ponto que os triângulos amorosos, tantas vezes repetidos na Terra, frutos exclusivos de tendências à poligamia, ainda caracterizam e impulsionam o comportamento humano dos desavisados. Os que abandonam o lar, ou aqueles que persistem em aventuras fora dele, constroem sobre a areia e semeiam ventos e tempestades. Desunião, sofrimentos, dores, angústias, além de poderem ser chamados de desertores, de destruidores de princípios morais espíritas cristãos. Então, quando e se isto ocorrer com qualquer um de nós, busquemos a coragem perante os problemas, o desempenho honesto das atividades que nos competem, a esperança na conservação diária de bons modos, a busca da felicidade para nós e para o próximo, a constância e a fidelidade nos compromissos assumidos, busquemos sempre a boa vontade regeneradora. Eis, irmãos, a metodologia que eleva, que constrói, que enriquece o que somos, espíritos devedores em busca de futuro e de futuras glórias dos seres imortais. E Jesus, o Divino Mestre, escolheu a porta estreita e os caminhos difíceis. Façamos o mesmo, príncipe, renunciando às tentações que tratam e ocasionam desequilíbrios de todo tipo e de toda ordem e de toda espécie, para nós e para aqueles com quem convivemos em obediência aos desígnios da lei da reencarnação. Isto tudo porque Jesus foi o mestre que nos deixou a maravilha do comportamento que deveremos ter diante dos nossos passos e da nossa caminhada. E assim sendo, que o próprio mestre nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre, e que nós tenhamos as forças necessárias para enfrentar atitudes inferiores que muitas vezes batem à nossa porta, e se não estivermos devidamente preparados, nós embarcamos nessa e levamos um belo de um tombo. E assim sendo, roguemos sempre ao Mestre a presença dele em nossos corações e em nosso íntimo, que assim fazendo, estaremos escudados diante das torpezas que ainda este planeta em que vivemos apresenta para todos nós, se descuidarmos a nossa caminhada. Mas Deus é bom, Jesus é ótimo. Os bons espíritos, quando as nossas atitudes são corretas, vêm em nosso alcance. E assim fazendo, eles nos ajudam a vencer as tristezas da vida que ainda deveremos cumprir. Deus nos abençoe hoje e sempre. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Quanto mais velho a gente fica, mais emotivo a gente fica também. De modo que eu sempre penso, então, que no meio controlado, eu estou muito velho, estou 24 anos, não tem coisa que muito obrigado. Acho que...